Então, como já comentado anteriormente, né, o contexto de operação é fundamental, né? É muito importante que a gente entenda o contexto de operação do sistema para saber se esses problemas de usabilidade ou mesmo de ergonomia, né, qualquer um dos dois aí nesse contexto do que foi apresentado, eles estão fortemente ligados ao problema ao contexto de operação. Veja que para alguns contextos de operação algo pode ser um problema, para outros não, né? E aí a gente, portanto, tem inúmeras características de usuários, tarefas. Então, ao fazer uma avaliação, é fundamental que se conheça o usuário, que o avaliador em si saiba sobre a tarefa. Isso que é difícil, né? Porque normalmente o avaliador vai ser alguém que conheça aspectos gerais de interface, né? Mas não necessariamente sobre a interface do programa X, né? Sei lá, um sistema de apoio jurídico. Eu não sei nada de aspectos legais, de como fazer consulta a processos, etc. e tal, né? Que seriam tarefas típicas. Então, às vezes, você vai precisar de um avaliador, de um grupo ali que entenda também da tarefa, né? Então, inúmeras são essas características de usuários e tarefas que podem ser contempladas. E aí é o avaliador que tem que especificar esse contexto, né? Volta aí, documento de especificação de requisitos. É lá a base que a gente tem para tudo, para desenvolver o software, para verificar se esse desenvolvimento atendeu o que se esperava, atendeu aqueles requisitos que se esperava. Tá legal? Bom, e aí a gente tem tipos de problema. Existe uma definição aí bem geral, né? Ruído é um probleminha, não necessariamente um problema sério, pode ser uma dificuldadezinha, uma perda de tempo, né? Sei lá, um CPF sem a máscara, né? Então, você vai abrir um formulário lá e só dígitos. E aí, digita o ponto, não digita o ponto, né? O tracinho lá e tal, que são as características de uma máscara de um campo, né? de um CPF. Dependendo do usuário, ele pode se perder um pouco ali, né? Então, isso pode ser um ruído, mas tá facilmente superável. Um obstáculo já é um probleminha um pouco maior, né? E aí o usuário pode esbarrar nesse problema, mas com o tempo ele aprende a usar, né? Sei lá, outro dia eu tive uma dificuldade aí eu queria achar o nome de uma pessoa numa conversa de WhatsApp. Eu sabia que era possível, mas sofri um certo tempo para entender. Ainda bem que tem filho adolescente, né? Foi fácil, filha, como é que eu faço isso, né? Aí depois passou a primeira vez, aprendi, agora eu sei a forma de interação desse aplicativo para procurar uma palavra qualquer numa conversa X, né, que está armazenada no WhatsApp. Agora, barreira seria um problema muito sério, e aí o usuário... no caso aqui, o apoio externo foi um negócio simples, tá? No caso da barreira, que seria esse problema que eu comentei, se eu não conseguisse, se eu não soubesse nem que era possível, aí eu vou pedir ajuda e a pessoa vai me explicar que é possível. Eu sabia que era possível, tá? Por isso que eu coloquei esse problema com obstáculo, ou seja, eu sabia que era possível, tive uma certa dificuldade, aprendeu, acabou, né? Às vezes a barreira o cara aprende, mas né? E aí ele, mas mesmo assim, numa próxima vez talvez ele se enrosque de novo, tá? Então aí fica mais complicado. Às vezes as barreiras são tão grandes que elas são intransponíveis, ou seja, o usuário sofre e ele desiste, né? Alguns sistemas eles podem desistir, outros eles simplesmente não podem desistir porque ele tem que usar aquele sistema. É o único que tem, né? Então aí vai ter que superar essa barreira, que é muito mais difícil do que superar um obstáculo, que é muito mais difícil do que superar um ruído. E esses problemas com relação ao tipo de tarefa, né? Alguns são considerados primários, ou seja, a realização de tarefas mais importantes, mais comuns, mais frequentes, ou problemas secundários que acontecem naquelas situações mais anormais, em que naquele momento, sei lá, duas cidades, no mesmo estado eu tivesse duas cidades com o mesmo nome, né, numa transportadora. Tá? Então eu teria que olhar ali, cidade X, qual estado. Porque no Brasil isso acontece muito pouco, mas eu lembro de ver sistemas assim, né, de compra de passagem aérea para nos Estados Unidos e que tem a mesma cidade em vários estados, né?
e com um aeroporto em vários estados. Eu conheço uma pessoa que comprou para o aeroporto errado, né? A gente morava em Knoxville, o cara foi parar em Knoxville de um outro estado, né? Ainda bem que era só um conhecido, não foi lá me visitar, nada disso, né? Mas pode acontecer, né? Pode acontecer. Mas é algo bem mais raro, bem mais difícil, etc. Veja que não é um grau de importância. Imagina a frustração, não sei se essa pessoa não conhecia tão proximamente assim, imagina se ele tivesse viajado, né? Aí ele ia descer na cidade X e olhar e falar, pô, é aqui, né? Imagina a situação, tá? Então, ia ser um problemaço, né? O que não quer dizer que para a interface deixou de ser um problema secundário, porque acontece raríssimas vezes, né? Mas tem que ter uma confirmação e tal, tem que se... Por isso que alguns sistemas a confirmação, né, o contexto das avaliações, eles são mais sérios e precisam de um rigor mais forte do que outros, né? E o usuário, bom, aí vai ter vários tipos de usuário, né? O problema pode afetar qualquer usuário, ou vai afetar somente alguns usuários especialistas, né? Que você tenha não tem ferramenta de atalho, né? Então o usuário sabe bem da tarefa, mas ele tem que fazer o processo todo igual qualquer usuário, né? Então isso acaba atrapalhando. Ou problemas que afetem apenas usuários novos. Esse que eu coloquei é né? Eu nunca tinha feito isso, de buscar por uma palavra no WhatsApp, numa conversa, né? Depois que eu descobri, já não sou mais novo naquela tarefa. Mas imagine o cara que está começando a usar essa interface, né? E características aí de acessibilidade. Bom, sei lá, hoje em dia esse número diminuiu muito, mas até uns anos atrás, aí, questão de 15, 20 anos atrás, a gente tinha uma população relativamente grande de pessoas do sexo masculino com daltonismo, né? Algum nível de daltonismo. Então, cores na interface poderia ser um problema, né? O tamanho da letra, né, tamanho sei lá, uma interface com som, né, um leitor de tela, né, palavras então mal redigidas ou redigidas de forma incorreta podem atrapalhar usuários que sejam com um cego, por exemplo, né, ou com alguma deficiência visual, né, e aí isso pode ser um problema, né? É uma questão de acessibilidade, tá? E aí característica de um tipo de usuário específico, né? Que precisa muito ser atendido em 99,99% dos casos, né? Então a gente tem que se ater a essa situação.